verdade, notícia é o que move a gente, né? Então, quando a notícia está acontecendo e a gente tem a perspectiva de estar trazendo aquilo, é, é como se fosse uma adrenalina que também vai O movimentando a frio na gente, barriga né? lembra do início É do programa, muito, gente. é muito bom quando a notícia, você vai construindo junto. Porque eu posso pegar um assunto que já aconteceu e contar uma história. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso podcast, episódio número 90. Recebendo hoje o jornalista Cadu Faria. Acho que hoje eu acertei o nome dele, porque da última vez eu mudei um pouquinho o seu nome, não foi, Cadu? É um S que o pessoal costuma colocar, mas não tem, Cadu Faria mesmo. Amanda Siqueira, mais uma vez aqui compondo a mesa, e hoje você vai entrevistar novamente um cara que você gosta de bater papo com ele, na verdade? Não, não, não. Da outra vez eu fui entrevistada. Agora eu vou ter o prazer de entrevistar. Ele, claro, começou muito bem, pontapé direito e inicial no Super Antenada, que foi um sucesso. Eu tenho que sempre te agradecer. E agora ele tá aqui para ser entrevistado. E que responsabilidade, hein, Cadu? Eu que agradeço desde o primeiro episódio de Super Antenada e agora estou aqui para poder falar um pouquinho de comunicação com vocês, de bastidores, um pouquinho desse trabalho que um assessor de imprensa faz. Eu já vou começar. Você já praticamente fez a primeira pergunta. O que que um assessor de imprensa faz, Cadu? Um assessor de imprensa, gente, ele nada mais é que uma ponte, sabia? A gente está sempre em contato com o mercado e com os veículos de comunicação, com os colegas, fazendo relacionamento, levando informação prontinha para eles. Algumas profissões têm documentos, receitas, relatórios. Nós temos um release. E vou contar um pouquinho para vocês como é que ele funciona, como é que chega nele. E que tipo de informação que você mais gosta, Cadu? Eu me especializei, tem mais de 15 anos que eu trabalho com assessoria de imprensa de eventos. Tem coisa melhor que falar de coisa boa? Nossa, falar de evento, de festa, hein? Exatamente. E aí entra empresário, produtos, empresas, lançamentos, inaugurações, shows, festas e o que vocês imaginarem que pode ser notícia, a gente consegue fazê-la através de uma ação de um evento, sabia? Mas eu quero apimentar esse negócio aqui, colocar você numa saia justa. Já teve perrengue correndo atrás da informação? Nossa, é o que mais tem. Todo evento a gente fala, se eu não ficar doido neste, Se não ficar É no doido neste. próximo. vai ser no próximo, que geralmente já está acontecendo ali junto. Ah, me Nunca é um conta um, evento. vai. Ou aquele que você fala assim, esse me marcou. Ao longo do podcast a gente vai falar sobre, então. Mas antes de começar esses bastidores aí, nós vamos falar dos nossos apoiadores, porque em seguida eu já estou morrendo de vontade de experimentar isso aqui que tá na mesa, que eu sei que você que tá aí do outro lado da telinha, pegando a frase da Amanda aqui, deve estar com água na boca com essa barca aqui, especialmente pro Cadu, né? Porque foi sabendo que ele gostava de comida japonesa, então a gente preparou isso aqui. Antes nós vamos falar da WS Interiores. Transforme sua casa em um lar sob medida com móveis planejados. Com estilo, funcionalidade e exclusividade em cada detalhe. A AWS Interiores e Planejados cria soluções inteligentes que aproveitam cada espaço e refletem sua personalidade e estilo de vida. Chegou a hora de ter uma casa do seu jeito, unindo beleza e praticidade em ambientes pensados para você. Quer tirar seu sonho do papel? Fale com o time da AWS Interiores e Planejados. Transforme a gestão contábil da sua empresa com a Conceitos Contabilidade. Inovamos o mercado contábil com soluções modernas de gestão e assessoria estratégica, atendendo empresas de todos os portes, com especialização em lucro real e análise criteriosa do melhor enquadramento tributário, seja simples nacional ou lucro real. Com a Conceitos, você reduz a burocracia, regulariza seus processos e ganha o foco no que realmente importa: o crescimento sustentável do seu negócio. Entre em contato e descubra como nossa experiência pode se tornar seu diferencial competitivo. E o nosso último parceiro, que é a Pitangui Tintas. A escolha da tinta certa faz toda a diferença em qualquer obra ou reforma. E é isso que a Pitangui Tintas entrega, com uma linha completa de produtos de alta qualidade, cores vivas, durabilidade e acabamento perfeito. Transformamos qualquer ambiente. Nosso compromisso vai além da dor
Oferecemos excelência, confiança e entregas rápidas, porque cada projeto merece o melhor resultado. Na hora de renovar sua casa, empresa ou qualquer espaço, escolha Pitangui Tintas. Cor e qualidade que transformam o seu mundo. Cadu, você como um bom comunicador, qual foi a sua avaliação desses merchan? Ficou bom? Ficou legal? Ficou ótimo, inclusive agradecê-los, né? Alguns já estamos experimentando, outros já estamos sentindo, outros já fomos presenteados. E é graças a vocês, empresários, que acreditam na comunicação, que acreditam no poder, no alcance desse podcast, que a gente está aqui com tudo funcionando, né? Antes de falar desse aqui que tá na mesa, nós temos que falar da Peixaria Guanabara, que mandou 2 kits para você. Olha Primeiro isso. dia de quaresma e a gente já ganha o kit sobrevivência com peixes. Obrigado, Peixaria Guanabara. Fiquei sabendo que vocês estão expandindo. A gente pode falar sobre depois, hein? Obrigado. Você gosta de peixe, Cadu? Muito. Inclusive, se fosse Né? numa apresentação maravilhosa como essa, como peixe, salmão, então. Não, e se você quiser algumas dicas de receita, tem algumas minhas também lá no YouTube. Inclusive receitas feitas com os produtos da Peixaria Guanabara. Exatamente, gostei. Cadu, essa mesa maravilhosa foi patrocinada pelo Takashi Restaurante. Takashi Restaurante fica no Jardim Guanabara. Quem é da região, que ama a região, a gente costuma falar que é a cidade Guanabara, né? Cidade Com todo Guanabara. orgulho. Então, na cidade Guanabara também tem um restaurante com uma comida japonesa muito boa. E eu queria que você começasse experimentando e dando a sua nota da comida japonesa do Takashi. Vou ter que fazer esse sacrifício e eu queria que em breve os podcasts, as televisões, transmitissem cheiro, que vocês não têm noção como é que tá isso aqui, não. Acho. Cadu, agora eu vou te contar um segredo. É do Guanabara. É do Mas Guanabara. tem gente, que eu não conto quem é, Ah, que sai lá do Nova Suíça pra ir ao Guanabara comer um verdade. japonês, você acredita? tem gente que sai da cidade Nova Suíça e vai para a cidade Guanabara para apreciar. Esse E agora japonês. Licença. você vai também e vai levar seu esposo para experimentar lá no Takashi. Combinado. Faremos o sacrifício. Vocês vão fazer uma viagem, viu? Mas tudo bem, vocês vão É bater uma no papo viagem que lá, vale a pô. pena. Quem É uma gosta de comida gostosa. japonesa, quem gosta de comida japonesa sabe, Vai tá longe. maravilhoso, ponto. Não tem nada daquele aspecto congelado, fresquinho e muito saboroso. Parabéns, Takashi. Tá com a boca cheia? Posso Sim, fazer pergunta? pode. Posso? Vou aproveitar. Eu que não gosto nem de conversar nem um pouquinho, né? A Amanda de Siqueira, ela vai se vingar hoje, gente, eu tenho certeza. No bom Vou sentido. aproveitar e fazer perguntas. Você tentou fugir, mas eu vou te pegar. Vamos lá. Um perrengue atrás da notícia. Aquele que você fala assim, Amanda, esse eu... Ficou pra história. Vamos lá, vou voltar um passo atrás, Ok. literalmente. Para o release nascer, a gente conversa com o empresário e pega a ideia, todas as informações, respondendo perguntas básicas e fundamentais. O que será o evento? Quando ele vai acontecer? Como isso vai se dar, né? Quem são as pessoas envolvidas, convidados importantes, etc. E o local que ele vai acontecer. Uma grande cliente, uma rede de sapatos femininos que está no mundo inteiro e masculinos, Rafael Stephens, no caso a Carmen Stephens, Sim. estava inaugurando a maior loja deles do mundo em Goiânia, Shopping Bougainville. E anunciamos a presença de um ator global na ocasião. Por coincidências, o destino, a Globo me chama esse ator para trabalhar. Eu, início de carreira, assessorando uma multinacional, uma empresa que nasceu em Franca, São Paulo, Sim. vindo para Goiânia com o marco de ser o maior empreendimento deles para cá. Saímos com exclusividade no maior jornal da época, que hoje ainda é o Jornal Popular, com a notícia daquele bendito ator. Ai, já tô imaginando. Assim que eu fiz a clipagem do dia que eu mandei pro cliente, todo feliz, eles, Cadu, a gente precisa conversar. Falei, o que aconteceu? Tem um pequeno detalhe. Pequeno detalhe. O ator que a gente acabou de divulgar não vai poder vir. Eu falei, meu Deus. A parte boa, só tinha saído em um veículo. Hoje nós temos mais de 30 colunas, mais de 30 espaços para poder falar socialmente de um evento e as presenças VIP dele, etc. Eu falei, não tem importância, eu vou ligar para o jornalista, explicar para ela, no caso a colunista, o que aconteceu. Ela já deve estar acostumada com isso, porque se eu estava começando, imagina ela que já tinha anos de casa. Já tava acostumada. Ela, Cadu, acontece.
Porém, vocês precisaram de uma outra presença VIP. Falei, então tá bom. Já fui perdoado pela parte que já tinha me dado a exclusiva. Liguei pro empresário, ele, não, a gente já tá organizando. Acabou que veio um outro ator, muito mais simpático. Ele chama Igor Hickley. Ele é até marido de uma ex-Rouge, Aham. que fez o maior sucesso. Ele estava estourado ainda mais do que a presença que estava programada para vir. Fez Ele um boom no talentosíssimo, evento. lindíssimo, então deve ter Maravilhoso. bombado. Bombou de verdade. Esse é um dos perrengues. Então Depois eu falo valeu dos a pena no outros. final das contas. Sim, porque foi um upgrade. Eu falo, a gente trabalha com isso. Se substituiu a altura ou melhor, a presença Mas dá um VIP. friozinho no coração na hora que acontece. Todo evento, gente, é um misto de frio na barriga com, meu Deus, eu não vou mexer mais com isso. Mas o bichinho do evento, quando pica a gente e você trabalha com notícias e boas notícias, estamos aqui, mais de 15 anos. Firmes. Já que você falou que são mais de 15 anos, qual evento assim que você ainda tava, que tinha pouca experiência, que você se sentiu mais inseguro, mas você disfarçou ali e no final deu tudo certo? A gente brinca que a gente finge naturalidade no meio do caos, né? Eu não vou falar que foi um dos primeiros inícios de carreira. É que todo dia a gente aprende com um evento novo. O ano passado eu tive o privilégio de assessorar um evento que inicialmente eram 2 dias, um final de semana, sexta e sábado, previsto, chamado Goiás Gastronomia. O projeto tomou uma proporção tão grande que de um evento pequeno ele foi para o Parque Agropecuário, lá na nossa querida pecuária. De 2 dias virou 10. Vocês conseguem imaginar eu acordando Não todo dia estava dentro do Não cronograma, estava. foi acontecendo. Foi acontecendo, ele foi crescendo, os parceiros foram acreditando, trouxemos chefes de São Paulo, chefes do interior do estado, e o evento passou a ter 10 dias. Foram os dias que eu mais trabalhei em toda a minha vida. Eu acordava para fazer Jornal da Madrugada, estava lá na hora do almoço, estava lá à noite, e o tempo inteiro clipando, mostrando para os clientes o alcance que aquele evento tomou. Esse ano tem de novo. Eu tava olhando, Olha, então deu super certo Sim. mesmo. eu tava olhando seu portfólio e vi uma foto sua com o Cristiano Araújo. Você fez assessoria para ele no começo da carreira? Vamos falar de tipos de assessoria. A assessoria de imprensa ela pode ser por job, trabalhos específicos, que é o meu forte, e pode ter cliente mensal, que é uma construção de imagem de relacionamento. Numa época, posso falar nomes, né? Pode. Em que tinha uma boate famosíssima no país inteiro chamado Vila Mix, que foi o celeiro de artistas como Cristiano Araújo, Jorge Mateus, Gustavo Lima, Humberto e Ronaldo. Tinha uma franquia vindo do sul do Brasil chamado Woods, que chegou em Goiânia com a Woods. proposta de ser uma Sim. alternativa para a Vila Mix. Concorrente ali, né? Uhum. Mesmo público, sertanejo, etc. Dentre um dos sócios, Cristiano Araújo. E num belo dia, a revista nacional, a boate, tinha uma revista nacional chamada Woods Magazine. Eu, como assessor local, eu faço isso para outras grandes empresas que trazem eventos para a cidade de Goiânia, que estão rodando o Brasil inteiro, como a Oceania Eventos. Me falam e me dão essa responsabilidade. Cadu, você vai entrevistar Cristiano Araújo. Cristiano Araújo no auge do sucesso. E aquela foto minha, depois a gente pode colocar um recorte na imagem. Ele novinho, 15 anos Foi que chamou a atrás. atenção, porque eu pensei assim, deve ser no início da carreira do Cadu, porque os dois estavam bem novinhos lá Esse é na um foto. perrengue de início de carreira. Eu tentando fingir que estava tudo normal. Isso que eu ia te perguntar, a próxima pergunta. Deu aquele friozinho na Menina, o barriga? frio na Dava quando- barriga é igual agora. Falando da profissão, falando de eventos, aquele frio na barriga tá Não aqui. passa, Cadu. Eu tive que fingir naturalidade, pensar nas perguntas, pedir aprovação para a assessoria dele na época. Sim. Fingir literalmente que eu estava num dia comum de trabalho, mas por dentro eu estava explodindo, eu estava na frente de um ídolo, né? Fizemos as perguntas e tudo mais, aí no final, obviamente, eu falei, Cristiano, agora eu preciso tietar. Você me concede uma foto? E a foto estampou a entrevista da Queria fazer uma revista em si. pergunta, um Tá lá adendo. guardadinho a revista impressa. Um adendo disso aí. Curiosidade. Ah, Como que é separar o Cadu profissional e o Cadu fã? Porque isso você deve ter acontecido 1000 vezes. Como que você consegue segurar isso? eu passei por isso há um mês atrás, quando estivemos juntos com o Josimar e a Amanda num evento em que eu recebi um campeão olímpico, o Dante. Verdade. Ele chegou aquela muvu com tanto de gente, foto pra lá, foto pra cá. Eu fingi naturalidade também, e eu já fui apaixonado por vôlei, mesmo tendo 1,77 m. O Dante tem 2,7 m. Ele chegou, chamou a atenção do Clube Jaó inteiro. Só me apresentei. Dante, eu sou jornalista e a gente precisa fazer algumas fotos para documentar que você veio junto aos nossos anfitriões. A diretoria do Jaó.
Parar, tira, 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 tira. Quando acabou, que ele percebeu que eu tava trabalhando, eu falei, agora eu quero uma foto. Por dentro tava aquele misto. Exatamente. Primeiro a gente finge naturalidade, finge demência, finge doido. Aí depois, acho que eles estão esperando por esse momento. Fala, será que o Cadu não vai pedir uma foto? Aí eu não tenho jeito, eu peço. Continuando nessa linha, quem foi outra pessoa que marcou também muito sua carreira? Não foi relativamente diretamente com o trabalho, mas eu estava enquanto colunista, que também, além de saber mandar uma notícia para um veículo, eu também sou colunista social e trabalho com Difícil o que que ele não faz, né? Não, esse menino, Jobs. ele é mil e uma atividades. A gente brinca que, direta ou indiretamente, eu estou envolvido com o evento. E, no caso, eu tive a oportunidade, através do meu trabalho enquanto colunista social, de estar junto com duas pessoas que eu sou muito fã. Sandy, que eu também fingi naturalidade É outro até nível. tirar foto. E a Xuxa. É. Foram Xuxa. veículos e eventos e oportunidades que eu tive. Cleo Cadu. Pires, que eu amo aquela moça, aquela mulher, ela Gente, pra a mim hora que ela abre a significa- boca, a autenticidade dela, Exatamente. tem frases dela que são Então. icônicas. São três, assim. E o Giba também, que é outro atleta, né? Que foi super simpático com a gente quando estávamos lá naquela muvuca de entrevista, fala da participação dele na seleção, tava rolando Olimpíadas na época. Mas são pessoas, assim, que eu nunca vou esquecer. Cadu, eu fui direto na parte prática. Vamos separar aqui um pouquinho os serviços que você faz, só para a gente entender bem o seu portfólio. O que você faz, porque tá difícil saber o que ele não faz, né? Então explica Esse pra eu gente, assim, falo, pra ele nossa é. audiência, Comunicar. quais os serviços que você oferece. Cara, eu comecei como administrador de empresas, colegas, viu, gente? Pra quem não Colegas de sabe, profissão. Josimar também é um administrador de empresa. Não fiz toda a parte de letras que a Amanda fez, mas também tenho a formação em administração de empresas. Tenho especialização em turismo, uma das minhas paixões é viajar, e eu acabo divulgando isso nos meus perfis. Ah, mentira. Lugares, hotéis, Mentira, comida. sério? Não ia desconfiar, não. Quem veio aqui também que deu muita dica de viagem foi o amigo de vocês, o André Popoli. André. Não vou falar o Exatamente, segundo Populi, nome ele dele, é que eu sempre erro. ótimo. Exatamente. E, inclusive, se for falar de perrengue, você pode me chamar, porque privilégio de conhecer Vai 14 ficar países. ainda, eu quero ainda ter um episódio com o Cadu Falar de e perrengue. também com o André, falando só de perrengues de viagem. Eu falo que é um privilégio conhecer 14 países, conhecer quase que o Brasil inteiro, e junto com isso vem muitas histórias. Eu uso a minha especialização em turismo para isso. E o jornalismo foi, desde pequeno, a comunicação, a vontade de estar nos melhores lugares, etc. E junto a isso é o marketing digital. Então tem essas 4 formações. Se precisar de alguma coisa, a gente também. Ele é igual. Ele parece comigo, é tetra. Exatamente! Tetra. É tetra. Não foi à toa que eu bati o olho no Cadu e a gente já. Eu falei, gente, essa pessoa aqui é uma mente pensante, é inteligente. Foi a mesma coisa do André. Falei, quero conversar, quero estreitar laços, porque é muito bom conversar com vocês. Estamos aqui, gente, para isso. Mas e por que você primeiro começou na administração, não foi direto pro jornalismo? Isso é uma longa história, tem um bastidores aí de processo de aceitação pessoal. Eu precisava sair de casa. E a primeira faculdade que eu estudei, que eu vi que era amplo e me permitia um universo de possibilidades ao campo da administração. E aí, depois disso, eu já estava atuando na área, falei assim, quero algo mais. Deixa eu preencher um pouquinho do tempo vago que existia. Fui para a comunicação, pensando, inclusive, em trabalhar no vídeo, dar a cara nas notícias. Quando eu descobri o mundo da assessoria, que são esses mundos que nos permitem estar nos bastidores, estar em contato com essas pessoas que são referências e, ao mesmo tempo, transitar na parte que você não é tão conhecido, se é que você me entende. Hoje você gosta mais de ficar, né, no Nos bastidor. bastidores. Virou A sua gente- paixão realmente. Exatamente. Lógico que a gente apresentando, participando de um podcast, fazendo um mestre de cerimônias, que eu também faço. A gente está lá em evidência, sendo observado, dissecado o tempo inteiro. E Um esse menino roteiro é que incrível, funciona. gente. O portfólio dele é enorme, é diverso. Já recebi várias mensagens através da sua pessoa, falando, Amanda, quero participar do podcast, quero ir. Tô super apaixonada. Uma pessoa mais interessante, uma história mais interessante que a outra. Quero trazer todos. E a gente fica imaginando, né? Como que um ser humano, claro que você tem, além do seu profissionalismo, além do seu carisma, que isso é indiscutível,
Eu falo que ele é uma pessoa apaixonante. Eu sentei ali, conheci o Cadu, gente, pela Interativa. Sentei ao lado dele, não sabe, não, na hora eu percebi quem era por conta da Vila do Comendador, que Falar eu de tinha te visto turismo. um final de semana antes, mas não imaginava que ia te encontrar ali. E ele foi super receptivo, veio. Então, assim, o seu leque de experiência e de carisma traz e abre porta para pessoas sensacionais também chegarem até você, não é isso? A gente tenta devolver esse carinho que a gente recebe. E é muito legal você um dia estar numa posição que você almejou e vendo uma pessoa que está vindo e querendo ter essa mesma oportunidade. Vamos abrir portas, vamos mostrar porque o que pode ser simples e comunicar é isso. É tornar algo super complexo em algo palpável. É ser ponte. E eu adoro gente, não sei se deu para perceber. Então, assim, é gente envolvida o tempo inteiro e a gente fazendo esse meio de campo. Essa parte da assessoria, hoje tem algum artista que você presta assessoria, que você pode revelar aqui? Lembra que eu falei que eu trabalho por demandas Sim. específicas? Geralmente, quase todos os eventos que eu faço têm um grande chamariz, alguma personalidade ou alguém que responde, ou seja pela franquia, que foi o caso da Débora Seco, Malvino Salvador, por exemplo, quando estavam trazendo uma empresa de laser para cá e tal, ou essa personalidade VIP que ilustrava a marca e comunicava com o público deles, mas sempre rotativo. Ah, sim, não tem um fixo. Não, não. Um fixo, não. Uma curiosidade, tem alguém que você fala, não, esse eu queria ter um contato maior, esse eu queria assessorar, que seja por um tempo menor, mas você fala assim, essa pessoa eu gostaria de ter esse contato. A gente Conta pra mim. brinca que muitos aqui em Goiânia já tiveram esse privilégio. É goiano, é do sertanejo, Leonardo. Me fala qual pessoa que não gostaria de um dia sentar e beber e conversar com ele. Ainda eu quero ter esse privilégio. A gente só conhece nos bastidores, no camarim, correndo, mas eu quero ter esse Mas privilégio ainda. Leonardo, fica essa dica, você tá perdendo. Você tá perdendo, porque esse cara é incrível. Ele tem uma assessoria nacional incrível da Talismã Music, mas Mas dá aqui em uma Goiânia... beiradinha, dá uma beiradinha, por que não? Aqui em Goiânia a gente acaba se encontrando e pessoalmente já tá ótimo. Mas e com toda essa rede de contato, esse trabalho brilhante que você faz, você nunca pensou em ficar aqui desse lado da telinha, um podcast, Já. apresentar um programa de TV? E foi o que eu brinquei. A gente, num primeiro momento, projeta o jornalismo como simplesmente TV. E depois você descobre que, além do impresso, né, que é um clássico, Aham. os grandes jornais, as grandes revistas, que existe esse universo dos bastidores da assessoria. Hoje eu estou nele, participando de podcast, participando de rádio, na frente de um palco, na apresentação de um evento com mestre de cerimônias, mas aberto a infinitas possibilidades. Cadu, você falou dos bastidores. Agora a gente precisa falar um pouco de quem recebe essa informação, como que chega essa informação. Afinal, a gente está lá no mercado, né, confeccionando o release com todas as informações que o nosso colega jornalista, que está lá na redação, vai receber aquele texto. E tinha alguém assistindo e a gente puxou pra cá, Opa! A gente literalmente. insistiu, ele tava ali querendo ficar só no bastidor, a gente colocou ele na mesa. Invertendo os papéis hoje, né? Apresenta o nosso... Oi, gente. A gente fala mesmo. Tava quietinho no meu canto, né, José? Aham. Amanda, eu tava quietinho lá, só assistindo, porque com um bom marido a gente acompanha. É verdade. Mas, Anderson, é um prazer. Tô tomando só fala, mas é um prazer tê-lo aqui na mesa com a gente, Eu viu? que agradeço pelo convite, o convite pro canal. Ah, a partir do momento que ele é Cadu, tá pra estendido. acompanhar, porque a gente tinha conversado já sobre o podcast, né? E outros encontros e tudo mais. E eu já queria, antes de mais nada, né, gente? Que gracinha, que estúdio bem montado. Tô encantado, não parei de olhar ali, acompanhar um minuto enquanto vocês estavam falando, aquela olhada jornalista, né, observando a parte técnica, ficou muito, mas muito Agora, legal. Anderson, eu vou Ai, que confessar uma bom. coisa que aconteceu comigo, o mesmo jeito que aconteceu com o Jordevar. Aquela coisa do fã de ficar aqui, tô sendo avaliado por fulano de tal. Não tem como, você dá aquele friozinho na barriga, você fica todo pensando ali, ele tá ali te avaliando. Ah, mas não avaliar, não, né, não, gente. A gente gosta de acompanhar e Ah, de ver e de perceber também outras linguagens. Isso é muito legal, porque eu acho que a comunicação ela é dinâmica, a língua é viva,
né? Então, a gente precisa muito de percebendo nas várias mídias, né? Que é um podcast, que é o rádio, que é o cinema, que é a TV, essas linguagens e adaptando, trazendo isso para as pessoas. A gente vê na escola de samba agora, né? Que é uma outra linguagem também, que linguagem bonita, né? Que se Verdade. usa para contar uma história através de alas e alegorias. Então, assim, é muito legal. Quando você pega um podcast e as pessoas vão conversando e vão trocando ideias e o assunto vai surgindo. Pô, o Papo vai papo é bom surgindo, demais, é né? bom demais. E eu estava falando naquela hora da assessoria de imprensa, porque as coisas acontecem e a assessoria de imprensa, ela traz para a gente muitas coisas que estão acontecendo e pessoas que estão acontecendo. Sei lá, vamos pegar um exemplo, a mudança do imposto de renda. A mudança do imposto de renda, eh, tem ali agora quem ganha 5.000 não paga imposto de renda. Ah, tá, legal. E quem que a gente vai trazer para falar sobre isso? Quando um assessor de imprensa apresenta um release, parte do pressuposto que aquele entrevistado, aquela pessoa, ele está preparado, ele sabe falar. Ah, então, ele já levantou um estudo. E se ele está se oferecendo para a TV, é porque ele tem o time, né, da televisão. Então, Sim. poxa, vamos trabalhar com essa pessoa. Então, a assessoria de imprensa, ela faz esse elo entre assuntos e entre pessoas. Traz leveza para o seu trabalho, seria isso? É uma Traz certa. dinamismo e mais acertabilidade. Por que que a gente acerta mais? Porque a gente vai estar levando alguém que a gente sabe que está mais preparado. E geralmente o assessor tem esse trabalho também, através de uma atividade, que é um termo técnico que a gente da assessoria usa, chamado media training, é falar para esse contador, por exemplo, que vai falar das mudanças do imposto de renda deste ano, prepará-lo para que na televisão ele desmistifique termos, e pare de achar que está falando para colega e fale para a população. Uma linguagem mais fácil, né? Você empurrou esse hashi para quê? Para poder comer? Para você Ah, então Sim, tá bom. comer. A fazer gente o que eu quer já que estou você. fazendo. Eu quero, Fazer. eu Tá vendo quero que a que gente você adora uma palhaçada? coma Fazer, esse inclusive, que sushi, eu já porque estou tá fazendo. delicioso. A ideia é essa, Matheus, porque aqui no Ah, podcast a gente come, a gente conversa, a gente toma É para ser um e Coca-Cola. papo bem gostoso, bem é natural. bem descontraído para comer. Literalmente gostoso, né? Porque eu com uma barca deliciosa dessa. Às vezes lá Mas na você TV falou, Anguera, a gente vê isso acontecendo lá ao vivo. Levam comida, levam pratos, levam doces e eles adoram. É gente, bom, não é? eu vi na entrevista com vocês perguntando do perrengue, né? Lembra na época da maçã, aquela A maçã, época do morango e do amor. Morango do amor. amor, morango do E amor. ele tinha uma casquinha mais durinha e Sim, tal. sim. E falando do morango do amor e tal. E chegou o morango do amor no estúdio. E Hum, tinha que comer o morango do amor. E o pessoal ficou morrendo de medo de comer o morango do amor E, porque grudar tinha no tido dente. aquela história de alguém que soltou o dente e tal, não sei o quê. Falei Sim, assim: me dá esse negócio aqui, vamos morder isso aqui logo, porque tá muito bonito. mas deu Gente, certo, deu sem certo, graças a perrengue. Deus. Porque eu vou ser muito sincera, Hum. eu tinha acabado de fazer uma cirurgia e também recebi de uma mãe de um aluno o tal do morango do amor, que ela quis, né, ser gentil, sair de uma cirurgia e realmente aquele negócio gruda no dente. Agora eu imagino, de frente às câmeras, morder aquilo é um E continuar desafio. apresentando o jornal, né? entre um assunto e outro, É um desafio. E entre um continuar assunto e apresentando. outro, eu fingi que nada não tinha comido antes. Voltando à questão Que da delícia. assessoria, queria te fazer uma Hum. pergunta. Digamos assim, quantos por cento você acredita que é a porcentagem do trabalho da assessoria e o trabalho do jornalista? É 50-50? Eu Ou acho que você vai. acredita que quantos por cento que ele facilita na entrega da matéria, na qualidade? Não, na entrega é bastante, né? Eu acho que assim, no conteúdo, Sim, talvez seja 50-50, porque a gente está falando de assessoria, mas aí você pega que o órgão público tem assessoria, político tem assessoria, os poderes judiciário, sim, legislativo tem sim. assessoria. Então, todas essas assessorias juntas, elas municiam muito o jornal, municiam a TV, né? Ou municiam um processo. Então, é como eu falei, deu o exemplo do imposto de renda, vamos pegar uma coisa da cidade, eu tenho lá buraco na cidade, eu vou atrás da assessoria da CEINFRA para municiar a resposta para aquilo. Então, a assessoria, ela vai pesquisar aquilo que eu falei, olha, eu estou falando por exemplo, de buraco, sei lá, na região central da Sim. cidade. Então, a secretaria ou a assessoria vai trazer aquela resposta específica do problema que eu quero. Então, mesmo que eu provoquei o problema, que é buraco, a assessoria vai me ajudar demais trazendo a resposta para aquilo, porque se eu falar que tem buraco, todo mundo está vendo, não precisava falar. Claro. A gente precisa buscar uma solução.
Então, ela também é um facilitador, mesmo que ela não seja o provocador do assunto, em muitos momentos Mas é o ela é a solução. é Uhum. uma É. solução, né. A assessoria ela é importante, tanto que eu acho que não só para a imprensa, né, mas todo mundo tem seu assessor, aquela pessoa que te ajuda, que conduz, que conversa, que te traz um outro lado da Essa história. ponte, né. Uhum. E a gente deixa claro isso para os nossos parceiros, nossos clientes, que a imprensa nunca vai ouvir só uma fonte. Ela vai ouvir a pessoa que está reclamando do buraco, vai ouvir a CEINFRA que vai vir com a solução, e se precisar ainda vai falar, vai buscar outra fonte que vai falar sobre o que Goiânia está precisando fazer. Então a matéria, a reportagem final, ela é composta por vários É muito elementos. trabalho até chegar Muitos. na Desde a ali na apuração para saber se aquilo também que chegou não é publicidade, até o fato de que vamos apresentar uma resposta para a sociedade. Cadu, e como controlar isso aí? Porque às vezes tem a vaidade do assessor, tem as limitações do programa. Como que faz esse equilíbrio? Às vezes a assessoria quer promover algo do seu expert, etc e tal. Josimar, você falou algo interessante, não existe controle na informação. Existe um preparo, igual Sim. nós comentamos. O Media Training prepara aquele gestor, aquele organizador, aquele empresário para falar para a população. O que o jornalista vai perguntar é sigiloso. Ele não pode preparar o entrevistado Entendi. daquilo. Tem gente que quer ler as perguntas antes do que será entrevistado num debate político. De jeito nenhum. A população vai sentir até a reação dele numa resposta. Assim como a gente prepara, por exemplo, num caso de um evento que teve um ingresso, foi adiado, a gente prepara esse assessorado, esse empresário, para falar as providências, devolução, pontos, forma e uma nova data, inclusive. Então a gente faz de levar quem vai falar e o jornalista faz a pergunta que a sociedade quer ouvir. E o jornalismo exige agilidade, né? Então a assessoria, ela também tem que estar ciente dessa agilidade. Não dava, eu vi aqui na. Obrigado, Juliano. Eu estava ouvindo o Cadu falar do festival, por exemplo. O jornal tinha um horário, e era de madrugada, o jornal começa às 6 da Olha manhã, isso. começa às 6 da manhã. Então, às 6 da manhã, tinha que estar o parque aberto. O parque não abre às 6 da manhã. As banquinhas, barraquinhas, né, as estandes, seja o que for, não abre às 6 da manhã. Mas tem que abrir, E tinha que mostrar pratos de comida, chefes em tem que ação, estar. 6 horas da manhã. Mas Meu Deus, que desafio, né. então, e ele tem que entender isso. Então, a assessoria, às vezes o assessorado não entende muito bem isso, a assessoria Tá entende, aí pra sabe fazer a esse importância meio de desse, campo. desse processo acontecer. Ao longo de 10 O que dias, eu achei no café da incrível, manhã, no almoço e no jantar. incrível. Uma coisa que ele contou pra gente naquele evento que nós fomos te prestigiar, que foi incrível com o Dante, no Clube Jaó. E olha, ele contou a história das chuvas. Eu achei incrível aquilo, que a chuva é algo imprevisível. Então, que ele estava ali ao vivo, ia chegando os locais e a informação, e ele ali recebendo e falando ao mesmo tempo. Eu achei incrível essa dinâmica, a expertise que ele tem que ter e agir ali com naturalidade. Ele até falou que estava com o tablet ao mesmo tempo com o celular, com não sei o quê, com não sei o quê, tudo ao mesmo tempo. E quem assiste, porque eu fiz questão de assistir no dia posterior à sua fala, quem assiste acha que tá tudo tão tranquilo, gente. Tudo dispensa comentários. Eu tô falando, explicando até demais, porque todo mundo assiste, vê a sua naturalidade quando a informação chega. E aquele Eu confesso que eu fiz a mesma coisa. você Quando ele falou fez? aquilo, eu falei, não é possível. E é E aí possível. depois eu fui gente. assistir, eu falei assim, eu vou assistir pra ver se ele consegue ter essa naturalidade Não, a daqui, gente com aquele sabe que tanto de... sim, mas E consegue, velho. Muitos anos fazendo a mesma coisa, né? E na verdade, notícia é o que move a gente, né? Então, quando a notícia está acontecendo e a gente tem a perspectiva de estar trazendo aquilo, é, é como se fosse uma adrenalina que também vai O movimentando a frio na gente, barriga, né? lembra do início É do programa, muito, gente? é muito bom quando a notícia, você vai construindo junto. Porque eu posso pegar um assunto que já aconteceu e contar uma história. Mas quando você está construindo, que é assim, choveu na região norte, não choveu na região sul, de repente a chuva chega na região sul, aí você estava mostrando o problema da região norte, mas de repente chega o estrago na região sul, e você, não, peraí, na região sul também tem, não sei o quê. Aquilo tudo, aquilo vai te mostrando que a informação, ela modifica. Ela modifica seu caminho, ela modifica a sua forma de ver o meio ambiente, ela modifica a sua forma de pensar várias situações. Então, a informação, ela faz essa dinâmica. E quando a gente fala, eu estou conseguindo fazer isso, e que depois você escuta as pessoas, antes, graças a Deus que você falou, eu desviei daquela rua.
Não tive problema? É muito legal, é muito bom. É muito bom a gente poder perceber que a gente constrói uma notícia, né, um jornal, junto com a sociedade. Que as pessoas vão mandando e você vai colocando aquilo ali. É uma loucura, né? É E uma você já, mudança louca. e você já sentiu assim, em algum momento que você tinha que dar uma notícia de alguém, de um amigo, de algo que foi difícil para você ali, porque o jornalista passa por esses perrengues também, né? Uma vez eu vi uma história de um bastidor no jornalista Jacques Abrão, nessa linha de que era a questão parece de um filho de uma colega que trabalhava e que ele segurou a notícia e não colocou a notícia no ar, né? Você já passou por algo parecido, Anderson? A gente passa em algumas situações, primeiro porque eu não conheço muita gente, né? E outras, porque algumas tocam também na gente, né? A gente tenta se blindar, não é ser, não ter emoção, mas se blindar um pouquinho, né? Dessa emotividade, porque senão a gente vai ficando é, 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 Vulnerável, muito né? vulnerável às tristezas, às dores. Exatamente. Então a gente tem que dar uma blindada. Mas existem várias e várias situações que a gente percebe ali alguma presença de alguém que você conhece ou de que você se identifica, mas que conhecer muitos anos atrás, uma amiga, irmã de uma amiga, tinha sido vítima de uma violência sexual. E não é porque se falava menos disso ainda. E era preciso dar notícia, mas bom preservar a pessoa. Mas quando a gente está falando, mesmo que você não fale o nome, sabe, se dá vontade de É chorar, ruim, de né? imaginar uma pessoa tão boa como era aquela Próxima. menina passar por isso. É, dar a notícia de um rapaz, aquele que morreu depois de levar picadas de abelha, quando ele foi na Praça do Sol buscar a esposa. Então, Esteve na eh, casa dele no ele dia saiu da anterior. minha casa naquele dia e foi buscar a esposa. E a minha mãe, não, não vai, não vai, fica aqui com a gente, faz para fala, pede pra ela vir, pede para um Uber pra ela vir. Aí ele, não, tenho que ir, tenho que ir, tenho que ir. E ele foi. E daí a meia hora acontece aquilo. E sabe? Então, assim, aí você vê sua mãe e fala assim, eu falei, eu segurei, eu não queria que ele fosse, eu segurei ele aqui, né, porque ele era muito amigo da nossa família. Uhum. Então, assim, você conta essa história e você vai lá dentro da sua casa, né, pra, pra perceber aquilo. Eu pedi tanto, eu falei tanto. Não vai, fica, vamos almoçar, fica com a gente. Então, assim, essas situações acontecem. Mas você não pode deixar de falar que você tem abelhas soltas no centro da cidade, Porque até um alerta. que é um E haviam alerta. vários Então, alertas. é preciso que se fale também. Aí, nessa hora, você tem que encontrar os dois pontos, né? A emoção e a responsabilidade. E o que não falta é exemplo dele emocionado na internet. Então, assim, ele dá notícias de senhorinhas que trabalharam a vida inteira e não têm acesso à saúde. Ela se emociona na fila, ele se emociona no estúdio. É uma. Não, e eu não sei se você viu o jeito que eu tô, porque só dele falar, os olhos dele encheu de lágrimas e Sim. eu tô aqui também E a segurando, gente é porque humano, acontece. É. exatamente. E aí, em alguns momentos, essas imagens vêm. Uhum. E eu vou ser mais recente, aquele caso de Tumbiara, Nossa. aquele caso muito Que foi trágico, né, muito dos pais. triste aquilo ali. Há muito tempo eu não ficava tão, sabe, ler aquela notícia, porque aquela notícia foi uma notícia que Choca, chegou com né? o jornal no ar. Choca. Não, e ela Eu não ficou. cheguei, a gente não chegou para fazer o jornal com aquela notícia. Aquela notícia chegou com a gente Foi no uma estúdio surpresa e ela, Para desagradável. e ela todo foi sendo mundo. construída ao longo do jornal. Então, ao longo do jornal, a gente ia recebendo algumas informações que a gente não colocava no ar, é claro, e outras que a gente poderia colocar, mas a mensagem, aquilo tudo. E a gente foi lendo aquilo antes de ser divulgado, aquilo mexeu muito. Pela idade das crianças, por serem crianças, né, por a desestrutura familiar, enfim, todo o processo. É, é, é muito duro ter que mostrar tudo isso, né? Mostrar que isso existe, sabe? É muito duro, é muito triste. A gente não tem como não se posicionar diante E daquilo. não se emocionar de uma certa forma, É. né? Não tem como. Agora eu quero fazer uma pergunta, sair um pouquinho disso, uma pergunta boa. Aquela pergunta que eu tenho gosto de ouvir. Como que é essa parceria? Parceria de poder, você ali por trás dos bastidores, trazer tudo e ele fazer acontecer na frente da telinha. Eu queria primeiro ouvir do Cadu, depois de você, Anderson. Como que é isso para cada um de vocês? Tem um exemplo muito massa que eu estava em Pirinópolis organizando a estrutura do repórter, onde ele ia passar, conversar com qual chefe de cozinha, pegar um depoimento de um turista que estava lá e coincidentemente estava na cidade acontecendo também um festival gastronômico e ele estava ao vivo nos bastidores passando o microfone também. E aí, em algum determinado momento, eu atravessei na frente da câmera, porque a gente estava simulando o trajeto,
E aí o pessoal do próprio jornal ficava assim: "Olha lá, o Cadu tá trabalhando". Eu tô vendo ele lá em Pirenópolis e esse aqui estava no estúdio fazendo todo o preparo para mostrar o que a gente estava O que correndo estava lá nos acontecendo bastidores. lá, isso é muito E o bacana. mais legal, Um complementando o outro. tudo que eu tinha programado, o caminho que eu tinha já meio que cercado, na hora do ao vivo e começou a passar gente e aí eu tive que tomar a dianteira, fui de costas ali pedindo licença com cuidado para o repórter vir atrás junto com câmera, e no final, graças a Deus, deu Deu tudo tudo certo. certo, olha que Foi muito legal. Depois vai falar engraçado. pro repórter no ar também, né? Daqui a pouco eu tô aí. E fui. E é super normal. Mas Termina o jornal falando de evento, ó, Caldas Novas bombando, Caldas Country, o repórter. E fica um abraço aqui, Anderson, que a cidade tá lotada e não sei o que lá, e tem mais um dia de festa. E ele, até daqui a pouco eu tô aí. Ninguém acreditou. Quando olhou nas redes sociais, estava Ele ele lá no estava evento. lá. Mas a gente também, assim, não tenta misturar tanto as coisas, mas Claro. dentro de Não. casa. Aham. Às vezes, ó, essa palavra tá legal, né, esse negócio tá assim, vamos, alguns pontos, mas não fica também o tempo todo isso. Quando no festival gastronômico, eu falei assim, nossa, marcou 6 da manhã, eu falei assim, se vira e põe comida lá. Eu só quero É só comida. isso. Então, assim, são essas coisas que a gente A cobrança vai é muito falando, maior, gente. mas assim, Muito maior. Imagino. Muito maior. é bom porque, assim, às vezes eu vejo ele conversando, ele falando algumas coisas e vou observando pra mim, mas eu não fico pegando muito antes, porque senão a gente acaba misturando um pouco, né. Sim, Tem que sim. tomar esse Esse cuidado. cuidado. Agora uma coisa que não mistura, sabe, mudando a relação, profissional dele e a relação pessoal, é o fato dele ser formado em administração e turismo. Porque aí ele pode organizar todas as viagens e eu só viajo. Eu vou dizer uma coisa. Vira e Você não mexe. Isso é pensou bom, hein, nisso, Cadu? não? Vira Você e não pensou mexe. nisso em Não, momento nenhum? sempre. Eu falo pro Josimar, falo assim, Cadu agora tá em tal lugar. Olha que legal, o Cadu tá na Vila do Comendador novamente. Anderson, vou te dar um adendo que eu não sei se você sabe. Esses dias nós só não fomos porque ele chamou em cima da hora, né? Aquele dia você Acho que ele falou não bem. queria. Vem, gente. Acho que ele não queria nossa presença, não. Chamou em cima da hora. Imagina. Olha só, eu fiquei encantada com a situação. Eu falo que a gente vê Deus nos mínimos detalhes. E eu acredito muito que esse foi um detalhe que eu vi Deus. Nós fomos para a Vila do Comendador, esporadicamente. E, claro, a sua figura, ainda mais eu também Quietinho, trabalho. geralmente. Não, e eu também trabalho Mano, com. não pode esquecer que a gente tava avaliando o Cadu, né? Olha o jeito que Foi. se comporta. Olha o Olha só o que Olha só o que aconteceu. Estou eu lá, claro, apaixonada pelo seu trabalho, porque também trabalho com jornalismo, né, na TV. Então, estou lá, vi o Anderson, falei, nossa, o Anderson. E, de repente, me entra Cadu com o celular, Produzindo conteúdo, que eu também produzindo faço conteúdo e isso. mostrando, Registrando muito tudo. feliz, registrando o café da manhã. E eu amei o Cadu naquela vibe, toda feliz. E eu e o Josimar tava lá comendo, a gente continuou comendo, falou, nossa, olha que Eu bacana os ainda dois. comentei, olha a energia daquele cara. Ele fica tirando foto. Olha o Exatamente. jeito que ele come. Ele todo feliz Cara vai bom. comendo e colocando as coisas. E eu gostei muito da sua energia de cara. O que aconteceu? Uma semana depois, eu não pude ir na segunda-feira, É o na dia da hora do rádio. cafezinho, que era o meu dia. Eu fui na terça. A hora que eu sento, olho pro lado, Quem? Cadu está lá. E eu comentei com ele disso, a gente começou a conversar e foi muito bacana. E eu vou te dizer uma coisa, eu fiquei encantada. Foi a primeira coisa que me encantou no Cadu foi realmente a energia dele. E eu queria fazer uma pergunta agora pro Anderson. Ele sempre tem essa energia nas produções, essa felicidade, porque ele estava muito feliz ali produzindo conteúdo, que eu falava, é isso, Ele é gosta isso. desse Ele trem. gosta do que ele O faz. Cadu se envolve muito com as coisas que ele tá fazendo, os lugares que ele tá, enfim, o que ele tá vivendo, né? Ele vive muito intensamente, né? Seja um evento que seja, sei lá, um dia para o outro. É só aquela hora. Nossa, ele se envolve com os empresários, com quem tá lá, parece que conhece há trocentos anos. Né? Vai num lugar, tudo é assim, lindo e maravilhoso. Tudo, nossa, olha aquilo outro, olha que legal, e não sei o quê. Então, assim, o Cadu se envolve muito com tudo, sabe? Essa comida, nossa, comida deliciosa. Gente, por exemplo, tava na Inglaterra, né? Tava em Londres, ai que lindo, tava em Londres, aí foi comer comida típica de Londres, que é um peixe frito com Fish and fries. que é uma batata frita. É uma coisa horrorosa essa comida típica, que é uma coisa gordurosa, é um negócio pesado, né? Mas era E um o Cadu, prato que olha, a gente tá comendo o fish and frites, que aqui é a comida típica aqui da Inglaterra, de assistindo a frente London pra Eye, London e que Eye. não sei o que tal. Aquilo assim,
Não, Cadu, tudo lindo, mas isso aqui é muito ruim. Você fala que é gostoso. Não. Sabe o que eu tô percebendo? Hum. O Anderson é meio que você no relacionamento e eu sou o Cadu. Tá vendo, é Verdade. isso. Amanda é desse jeito, empolga com tudo. Fala, Amanda, não Mas aí, precisa disso. assim, então, e isso vai no trabalho também, né? Assim, se envolve. Né? Se a gente for no Festival Gastronômico de Goiás, uma coisa assim, é o festival, os empresários que estão organizando o festival, que quem ele está assessorando. Quando eu cheguei depois, né, já estava lá uns dias em Goiás Velho, na cidade de Goiás. Aí quando nós chegamos, né, quando eu cheguei lá no dia, todos os estandes Os de expositores, expositores que a gente os passou, 40 expositores. todos conheciam o Cadu, chamavam o Cadu pelo nome. Ah, mas como não? Aí eu pensei, mas Deve ser fácil decorar. todos. Então, assim, não é um envolvimento só com o evento em si, mas você vai, é uma coisa que Não. vai, né, tomando conta, Anderson, se eu empolga. vou te contar uma coisa. Eu trabalho no Capital Esporte com os meninos. A hora que eu abri a boca, eu falei, Cadu, todo mundo lá dentro conhecia o Cadu e é apaixonado do Cadu. Eu falei, gente, é um querido, mas não tem jeito, né? Não, então, assim, essa energia, esse envolvimento é incrível. E é com tudo. Tudo ele empolga. Tudo é maravilhoso, assim, tudo é lindo, né? Por mais, sei lá, que você tenha visto uma praia bonita, vai numa outra praia, aquela praia é linda, ela vai ter uma lindeza dela. Sim. Por mais que a outra. Não, mas aquela outra é mais bonita. Não, olha aqui, porque não, então é lindo, então deixa ficar lindo. Daqui a pouco ele vai falar da Então minha vou- síndrome de ganso, Vou você vai fazer- ver, vou fazer uma aguarde. pergunta difícil, então, pra você. Já Ah, que você vamos acha lá. tudo lindo, Hum, você vai me falar só um que você mais gostou, não são todos, não. Qual foi a viagem, o lugar mais bonito que você foi, que você gostou? Eita. essa pergunta é muito cruel, sabe por quê? Essa Eu foi mesmo. imaginei, falei que seria cruel. Eu imaginei. Cara, a gente brinca que o mundo é tão grande que a gente tem que delimitar. A cidade, o lugar, tem praia ou tem rio? Ela é de verdade. frio ou de calor? Ela é de balada ou de descanso? Porque eu tenho uma para cada um desses lugares. Por exemplo, tá? Eu achava Las Vegas o melhor lugar do planeta, porque lá se encontram miniaturas, monumentos, atrativos do mundo inteiro. E era aniversário de 50 anos dele. Encontramos síndrome de ganso, gente, para quem não sabe, é quem não consegue andar sozinho. Não anda só, ele leva um tanto de gente atrás dele. A gente fala que vai no lugar, a Tá brota, sempre chamando. Brota, Brota, gente. goiano, gente. de tudo quanto é lado. É igual o dia que Graças você a tava Deus. lá vindo do comendador, nem sabia se o antes queria. Ô, vem pra cá, Amanda, vem pra cá. Brotou brasileiro, Aí os que brotam só amigos. de ver a foto. Só de ver a foto. Você fez um check-in no determinado lugar, foi o que aconteceu com a nossa lua de mel na Itália. Gente, virou grupo. Mentira. Eu juro pra você, quando a gente tava em Não foi em Vegas. off? Não, quando a gente tava Ah. em Vegas, a gente achou que ia comemorar o aniversário dele de 50 anos com meus primos que moram lá nos Estados Unidos. Nós tivemos que montar um almoço para 20 pessoas no restaurante Bubba Gump, do filme Forrest Gump, do tanto de Mas São brasileiro que Francisco. tinha em São A gente Francisco. tava em São Francisco, quando a gente postou que tava lá, Deus. foi tanta gente querendo vir, que você não dá Não pra tem como ir, falar, mas a gente não. para de Não fazer as Aham, coisas. Vamos aham. no dia tal encontrar todo mundo Por lá. fim, virou tanta bagunça que o pessoal do restaurante pediu pra gente ir embora. Foi. Eles queriam liberar a mesa pro próximo que tava Vocês podem comendo. sair, por favor. Por exemplo, Aqui fora do Brasil, isso é normal. Super Vegas normal. era a minha régua. Aí, de repente, a gente foi pra Cancún. Cara, Cancún era tudo que Vegas tem, só que com praia de um lado, um azul turquesa, com passeios com cidades históricas, nós somos apaixonados por história, monumento das civilizações mais, do outro lado um rio, balada até de madrugada, festa de espuma, um negócio de louco. Não tô falando só de América. Vou falar de Europa, a gente vai discorrer horas aqui, mas não tem nada que se compara à região da Toscana na Itália, que é comer aquela Morro de vontade de conhecer pizza a Itália. com aquele molho italiano, a capricciosa, que é meu sabor preferido. Gente, não tem explicação. Falar de Brasil, gente, Noronha, por favor, se programe, vão a Fernando de Noronha. Gasta-se como se você fosse para fora. Mas é um lugar que vale eu cada volto centavo, não é? pela terceira vez, Verdade. porque eu tenho um dilema lá em casa. Não vamos repetir coisas sabendo que tem tanta coisa legal para fazer. Acabei de chegar do terceiro navio, que é Não uma dá, viagem tem que ir, única. aham. Vou a quarta Eu tenho vez. vontade, ainda não fui. Faça. E principalmente, gente, um navio temático. Nós tivemos o privilégio de fazer o navio da Xuxa, que foi quando eu a conheci. Fizemos agora em família Jorge e Mateus, navio de Olha. despedida dele. Você imagina tanto que foi especial? Meus pais com a gente.
E aí se formar pro quarto. Falando nos seus pais com você, momento cute. Eu achei lindo vocês na Vila do Comendador e a mãe do Anderson junto. Eu falei, Sogra fiel gente, escudeira. que legal. Blogueira de E, 86 Blogueira anos. de 86 anos. e eu vi aquela mesinha com as fotos, com tudo direitinho. Que capricho, que gracinha. Eu fiquei Depois não querem apaixonada. que a gente não divulga Pirinópolis, que é o nosso lugar preferido no mundo. Tá vendo como Eu fica? fiquei Não apaixonada. tem nem rio e nem praia. Tem rio, tem cachoeira. Pirinópolis, pronto. Meu Não, pai e- morreu recentemente, né? Então eu fui passear com a minha mãe em Pirenópolis para ela mudar um pouquinho os ares da cabeça. E a gente andando durante o dia em Pirenópolis, assim, e toda hora alguém parava, alguém conversava, alguém dava um presente para ela, né? Alguém dava um abraço nela, eles uma história e tal. Assim, E ela é uma querida, ela falou assim, né? meu filho, não tem como não gostar, né? Gente, pra quem ainda não conhece Dona Aidê, nós temos um apelido pra ela, que é Dona Aidê Trio Elétrico. Ela tem 86 anos, 1,5 m de altura e mais vitalidade que todos nós 4 aqui juntos. Eu achei uma gracinha aquele dia. Ela conversou tanto comigo que eu fiquei apaixonada por ela. E eu percebi, a gente percebe pelos stories que vocês postam, que realmente é uma energia. Ela é daquele jeito Daquele jeito. sempre, E né? eles dois Dois sagitarianos. os dois combinam muito nessa, não achar tudo lindo, maravilhoso, tá tudo muito bom. Nossa, tá tudo Ah, muito ela doido. também é igual Ela cada é um. da Exatamente. mesma toada de tá tudo muito lindo, né? Posso contar uma história da Toscana? Sim. É a minha origem italiana, né? Ah, sim. Pantieri, que é também da Itália, mas pro norte também. E quando a gente foi casar, antes da gente casar, eu tinha feito as alianças que a gente estava usando como de noivado e ia virar pro casamento. Sim. Eu perdi a aliança. A aliança sumiu. A aliança sumiu, desapareceu, não achava a aliança Lá de vai a jeito nenhum. gente fazer outra. E aí ele ficou muito bravo comigo pra fazer outra aliança. E falou assim, agora você não vai usar, não. Você vai usar só no dia do casamento. Tá bom. Pra não correr Só o não quero perder risco. de novo. Tá, beleza. Tá, casamos, uma aliança, viajamos pra Itália, estamos lá no norte da Itália, na região da Toscana e tudo. Toda uma história, todo um envolvimento, a gente queria ter conhecido a Itália. Preciso abrir só um parênteses. Eu sou o cara que programa as viagens, lembra? Mas Sim. na lua de mel a gente se permitiu dormir onde parasse naquele dia. Porque a gente estava legal. atravessando a Vamos Toscana. andando, vamos Pra ser algo bem- andando, aqui quer ficar, não quer, que vai Slow seguir, vai seguir. travel, coisa que eu Sim. nunca tinha feito. Esse desespero, essa ansiedade de pessoa. E aí? Aí tudo bem, saímos, chamamos um hotel, Escolhemos um hotel Hotel aleatório, aleatório. no aplicativo de hotelaria. porque a gente tava, vamos parar aqui, vamos. Aí, tá, beleza, fui tomar banho. Fui tomar banho, aí daí a pouco falou assim, é por isso que perde a aliança. Tirou. Olha a aliança no chão. Olha a aliança no chão. Eu com a minha. Ele é assim, aliança, olha a sua aliança aqui no chão. Depois não vê a aliança, perde, tem que fazer outra aliança. Aí eu fiz assim, não. A minha aliança tá comigo. A minha aliança tá comigo. E eu segui sair do banheiro. A minha aliança aqui. Aí eu falei assim, e aquela aliança ali? A aliança dele estava no chão do hotel da Itália. Como? Meu A gente tinha acabado de entrar no hotel. Deus! Que história incrível e ao Nossa. mesmo tempo louca. Que loucura. Trazendo para os dias Fiquei atuais. com 2 alianças muito tempo. Foi com 2 alianças. E vocês acham que eu sou multiuso? Esse homem também celebra casamentos. A Thaís Luquezzi, a moça do tempo do jornal do Bom Dia, Hora 1 Bom Dia, e Parceiro. Jornal Nacional e tudo mais, o convida para fazer a celebração do casamento dela em Fernando de Noronha, que foi a nossa segunda e última ida lá. E volta a terceira, gente. Ele fazendo a gente conhecendo passeios da ilha que são obrigatórios, como a Praia do Sonho, acho que é eleita a praia mais bonita do mundo, fica em Noronha. E ele tá lá nadando, assustou com um tubarão, que eles mergulhar. passam do nosso lado. Passa um pouco mais distante, mas eu tava no meio dos Aham. peixinhos, aqui tanto de peixinho. Aí Aí- eles vêm todos em cima, porque o tubarão passou mais lá pra frente. E ele fez assim, a aliança foi. Tchau, O peixinho pegou a aliança. aliança. Meu Ele foi Deus. embora, tá lá em Noronha, a segunda. A mesma que apareceu Na Itália, ficou Na em Itália. Noronha. foi Foi levada em Noronha. Noronha. Não precisa ficar sobrando. Histórias das viagens. Basta ter só uma, Que né? Pra legal. que Edu? Olha, Basta ter só uma. Eu né? tenho uma Que lista legal. de perrengue pra Que- contar não, de vocês. não, mas essa Mais é uma um, história Cadu, muito Cadu, mais um. curiosa. Agora eu vou fazer um adendo. Quando eu casar, quero você sendo, então, Eu levo, eu cuido da agenda. combinado. Até isso, né? Até isso, sobra tá pra... vendo? Não, você Não, sabe ele que a já pegou agenda- rápido, eu cuido da agenda, você viu? É muito bom. A agenda é comum, né? A agenda, como ele faz a agenda no celular e vai marcando. Aí do nada, assim, no meio do dia, Chega. do Neida, Aham. vai dia cheio, Brotando uma coisa, evento. aquilo, uma coisa, uma aquilo. Quer voltar pra Pirenópolis com a gente? Quero. Bora. Só tem data no Só segundo depois- semestre. Só depois de setembro, tá? Meu Deus, Tá, olha não daqui volto, até lá não tá volto, depois de tudo setembro. cheio de compromisso. Graças a Deus.
Isso é bênção. Mas eu percebi isso, eu achei super curioso. O dia que a gente sentou pra marcar esse podcast, ele tava ao meu lado na hora do cafezinho. Vou marcar, deixa eu olhar a agenda aqui. Aí ele falou, não, tu já tá chegando pra ele lá também. E contou que era a questão da agenda compartilhada. Eu achei super útil, porque como se diz? Aí ele falou, não, é pra ele não marcar Nada no mesmo nada dia. pra não chocar. Eu achei E uma funciona, gente. inteligência enorme, porque Calendário do realmente iPhone ele breca de permite ter isso. esses... Você Ah, poderia já... pegar essa dica do Cadu, né? Pra não me avisar em cima da hora. Vamos. É tecnologia a nosso favor. É. Ô, gente, vamos fazer um podcast. Qual que é o tempo que nós estamos falando aqui assim? Eu sou editor. Editor briga com o tempo. Aliás, eu nem tava no programa. Eu tava só esperando pra Gente, levar meu precisava. marido É pra aquele casa. convidado que a É. gente Pra levar puxa. meu marido pra casa e A gente embora. precisava da palavra de quem recebe a Eu só informação do quero assessor uma de única... imprensa. A pergunta que eu fiz, você deixou pra depois. Ah, Posso? Pode. Gente, o podcast é dele, eu não paro de Ela já falar. invadiu, né? Eu já deixei, né? Vamos lá. Como você foi parar na hora do cafezinho na interativa? essa seria uma resposta, né, para o bloco anterior, mas tudo bem, vamos começar de novo, editor. Respondendo a pergunta de Amanda de Siqueira, como a gente chegou na Rádio Interativa, né, que a gente leva um monte de outros convidados, sugestões de outros grandes empresários também para lá, num belo dia eu tenho, gente, o privilégio de assessorar o maior bom odor do mundo, e ele acontece em Goiás, em Goiânia. A comunidade japonesa no interior do Brasil só perde para São Paulo em número, em Goiás. E o grande Ricardo Noguchi, o diretor de comunicação social lá da Associação Nipo-Brasileira CAICAN, aqui em Goiás, ex-locutor da Rádio Interativa, me apresenta o contato de André Rodrigues. Fala assim, Cadu, o André Rodrigues está hoje lá na Rádio Interativa, entre em contato com ele, se apresenta como assessor de imprensa do evento e já passa as coordenadas de acesso que eu quero que ele venha conhecer a nossa festa, que é linda, gente. É uma oportunidade das pessoas verem a cultura, a dança, a arte, a religiosidade, a educação, tudo que aquele A povo do culinária que a gente Oriente, tá vendo aqui. a culinária que a gente ama. E em contato com ele, que ele percebeu de falar, de organizar tudo, ele... Cadu, você tem vaga para amanhã? Eu falei, que horas? Ele, vem aqui cedo participar do programa Hora do Cafézinho comigo. Eu falei assim, pode me confirmar, que eu já ouvia todos os dias enquanto eu fazia as clipagens dos clientes. Batata, estamos lá e quero continuar bastante tempo. É bom. Gente, o papo tá muito bom, mas o nosso tempo já acabou, Robert. Já tá Mas dando já. sinal aí. Ah, Tem que ter um editor. Quando falar em Guanabara, adoro a região norte, uma região que tem muita coisa bonita. É uma região próxima ao parque ecológico, tem uma vibe muito boa de energia. O polo moveleiro, né, que é maravilhoso na região norte. Quando você fala Guanabara é longe, não acho Guanabara longe, não. Quando a gente quer o que é bom, é perto. Não, eu amo o Guanabara. Inclusive, o patrocinador oficial nosso, que tá aqui desde o começo, que é a AWS e Móveis Planejados, é do Jardim Guanabara. A peixaria do Jardim Guanabara, a Pitangui Tintas, o nome dela deu origem em homenagem a uma rua no Jardim Guanabara. Hoje ela é em Aparecida, ó, mas o nome foi em homenagem a uma rua no Jardim Guanabara. É um bairro antigo, tem muita história, né? E quem é de lá é apaixonado, sempre vai Eu defender. vou fazer uma piada. Ele falou que quando a gente quer algo bom, nada é longe, né? Eu saí lá do Nova Suíça pra ir lá no Jardim Guanabara para buscar casar no essa Guanabara. pessoa. Tá vendo? E eu nem sabia disso. Então, Guanabara é muito bom, não é? É bom. Assina embaixo. Assina Combinou? embaixo. Gente, muito obrigado. Cadu, agora eu gostaria que você olhasse para aquela câmera, deixasse sua mensagem, depois em seguida o Anderson e ao final com você. Quero agradecer o espaço aqui, participar do nosso podcast Josimar Way, junto com a Amanda de Siqueira, esse é o Super Antenado, esse casal maravilhoso que abre portas para que grandes profissionais de todas as áreas venham fazer esse bate-papo, apresentar um pouquinho do seu dia a dia, como funciona a sua carreira, um pouquinho dos bastidores, né? E eu, gente, como assessor de imprensa, hoje, de eventos, de empresas, ações e etc., quero agradecer por esse espaço. Desmistificar que todo mundo pode ser notícia, desde que atenda um dos 24 critérios de noticiabilidade, principalmente se for algo que seja novidade e mereça ser notícia, tem algum impacto social e principalmente que seja local. Você, empresário, precisar, a gente está aí.
Anderson. Bom, primeiro, pessoal, desculpa invadir o espaço, eu estava aqui só assistindo, mas fico muito feliz aí Uma por ter invasão dessa é conversado. sempre bem-vinda. Que bom, agradeço demais. A gente conversou antes, né, do início desse podcast, como é que ele ia ser, e eu me sinto, então, participante de um pouco dessa história também. Queria agradecer, parabenizar vocês, porque o espaço ficou lindo, né, tá ali tudo muito organizado. Que legal, que bom Obrigada. saber disso tudo. E falando, né, que informação transforma. Então vamos nos informar. Informar com notícias, né, com a verdade, com as informações que fazem, né, essa mudança que constroem a cidadania. Então, que bom que a gente tem um podcast que traz informação e que as pessoas podem, com isso, né, transformar, né, achar caminhos novos também e caminhos importantes. Que bom e obrigado mais uma vez aqui por ter nos recebido. E obrigado aí também, tá? Nossa, a arca tá linda, gostosa. Que gostoso. Enquanto eles agradecem, eu vou Amandinha, sua comendo isso. mensaginha pro pessoal. Eu queria agradecer você do outro lado da telinha, mas quero também agradecer a você, Cadu, a você, Anderson. Eu dispenso comentários sobre o Cadu, que eu sou apaixonada nesse ser, né? Encantada com a inteligência dele. E queria te agradecer também, Anderson, por estar aqui. Eu falei pro Cadu uma outra vez que eu fiquei encantada da forma que você recebe seus fãs, que você abraça, a simplicidade, o carisma, o carinho, a simplicidade. Muito obrigada por ser essa pessoa e trazer a notícia pra gente. Imagina, eu que agradeço. Josimar, obrigada por deixar eu participar um pouquinho do Um seu pouquinho, né? podcast. Tomou conta do meu podcast. Agradecer mais uma vez os nossos apoiadores, WS Interiores, Conceitos, Contabilidade, Pitangui Tintas, Peixaria Guanabara e Takashi Restaurante. Você que ficou até agora, deixe seu like, seu comentário e compartilhe com um amigo e até o próximo episódio.